Olá, olá pessoal. É, Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou fazendo uma videoaula para demonstrar aqui para você a questão do endereçamento da camada de rede do endereçamento IP. Só lembrando, eu vou pegar a apresentação aqui da sua segunda aula, né? Essa aqui é a apresentação do dia 5/2, né, da sua aula 2. Aqui você veja que a comunicação entre dois dispositivos comunicantes, né? Ele utiliza o conceito de camadas. Então, nós mexemos já com a camada de aplicação, falamos sobre a camada de transporte, agora eu vou falar sobre a camada de internet. É mais comum você ver a expressão nessa camada chamada camada de rede, mas essas nomenclaturas dependem do autor. Camada de rede, camada de internet, mas é mais comum você ver essa expressão aqui que está no seu modelo de referência OS, mas isso depende do autor. Peguei essa figura da internet para demonstrar, né? Então, só lembrando, pessoal, qual o papel da camada de aplicação? O papel da camada de aplicação é interagir com os softwares, né, que querem se comunicar via rede, né, e formatar, ou seja, interage e formata a informação para ser transmitida, né. Qual o papel da camada de transporte? A camada de transporte, o papel dela é fornecer para a camada de aplicação, né, um meio de transmissão confiável, sendo que geralmente você trabalha em dispositivos não confiáveis para a transmissão, porque há um processo de perda de pacotes, né? Então, a camada de transporte, o papel dela é esse, além de a camada de transporte conseguir identificar o software que gerou a informação e para qual software que vai essa informação, né? A identificação do software dentro da máquina. Para isso, a camada de transporte utiliza o conceito de portas. Lembra lá no protocolo TCP e UDP, o conceito de portas? E aí, essa informação, quando é gerada com uma explicação, passa para a camada de transporte passa para a camada de rede, aqui chamando de camada de internet. Qual o papel da camada de rede, pessoal? Ou seja, da camada de rede que ele está chamando de internet? O papel dele é identificar de forma única um computador dentro da rede e também como se criar rotas para chegar até esse computador de destino. Então, este é o papel da camada de rede que ele está chamando de camada de internet. Então, vamos aqui para a apresentação que já está lá no Moodle para você. Tá? Então, ele fala aqui, ó, o papel da camada de rede, identificar os dispositivos da rede e rotear os pacotes até o dispositivo. O que é rotear? Ou seja, criar uma rota, criar um caminho até a máquina de destino. Porque no contexto de internet, pessoal, eu tenho muitos caminhos que eu posso percorrer entre a origem e o destino, né? Aí, basicamente, aí ele vem aqui a definição do que é um protocolo IP, que é o principal protocolo dessa camada, que é o único protocolo, basicamente, vamos dizer, nessa camada, né? É o principal protocolo de comunicação da internet, ou também da rede local. Ele é responsável por endereçar e encaminhar os pacotes que trafegam pela rede mundial de computadores. Aqui tem uma série de informações, pessoal, que vocês podem ler, ter mais textual, não vou ficar nessa videoaula lendo essas informações para você, mas qualquer dúvida a gente pode tirar essas informações. Só um lembrete, pessoal, aqui nós já usamos essa expressão pacote, né? Lembre-se que toda informação para ser transmitida ela precisa ser segmentada, fragmentada. E esse fragmento chama-se pacotes. Por que o fragmento? Fragmento porque se houver uma perda, eu já consigo identificar unicamente qual foi o pacote que se perdeu e retransmite apenas esse pacote, né, de informação. Então aqui ele tem uma série de informações para você, tá, uma forma textual, né? Ele fala que o IP fornece um serviço de datagrama não confiável, ou seja, o papel do protocolo IP é simplesmente identificar de forma única uma máquina dentro da rede e conseguir criar rotas para chegar até essa máquina. Agora, se o meio de transição está ruim ou não, se houve perda ou não, ele não se preocupa com isso. Para isso, se você quiser, você usa o protocolo da camada de transporte, o TCP, para gerar confiança numa transmissão em um meio não confiável utilizando o protocolo IP. Bom, aqui, pessoal, tem um conceito de que é datagramas e do que é pacote. Tá? Coloquei isso aqui mais a textual de informação. No frigir dos ovos, depende do artigo que você pega para ler, ele usa as duas expressões como se fosse a mesma coisa, pacote e datagrama, mas não são. Mas é mais comum você ver a expressão pacote. Tá? Aqui é o cabeçalho, o que o protocolo IP agrega como informação, como cabeçalho ao pacote a ser transmitido, né? As informações, série de informações aqui, uma informação que eu quero que você conheça aqui é o chamado TTL, endereço de origem e endereço de destino. O que é o TTL? É o número que ele coloca aqui para falar por quantas vezes, por quantos roteadores. O que são roteadores, pessoal?
são os dispositivos intermediários que vai pegar o seu pacote e vai fazer uma identificação de que para onde esse pacote deve ir, ou seja, é através dele que você chega ao conceito de rotas, para você criar rotas. Então ele está falando por quantos roteadores você pode passar entre a origem e o destino. Por que existe esse campo? Para que o pacote não fique rodando na internet ou numa rede ad eterna. Então toda vez que ele passa no roteador, o valor que está aqui dentro desse campo ele vai ser decrementado. Quando esse valor chega a zero, automaticamente o roteador destrói esse pacote e manda uma mensagem para o emissor desse pacote falando que esse pacote foi destruído porque o TTL dele foi zerado, ou seja, ele não conseguiu chegar ao seu destino. E esse endereço de origem e endereço de destino é o endereço IP de quem está originando, da máquina que está originando o pacote, e endereço de destino que é o endereço IP da máquina para onde deve ir este pacote. Ok? Aqui tem uma série de informações, e eu vou mostrar textual e eu vou mostrar essas informações mais na prática aqui para vocês, para nós não perdermos muito tempo. Então, olha só, eu vou abrir aqui, vou aqui no caso do Linux, pessoal, vou abrir aqui meu Kali, só para mostrar. Se você quiser ver qual endereço IP que sua máquina está usando, no caso do Linux, você digita aí config, ele vai mostrar aqui para você, no caso aqui o meu endereço IP. Se você quiser ter um endereço de loopback, eu vou falar dele mais tarde, mas não pode ser esse endereço aqui, o que eu estou falando para você. Eu estou falando especificamente desse aqui. Esse aqui tem um específico com essa numeração 127.0.0.1, que eu vou explicar depois. Você vai procurar outro endereço IP. Se você tem acesso à internet, você está usando um endereço IP que não seja este aqui. Ok? Então, o meu aqui, esse endereço IP pode variar na sua máquina. Ele não vai ser igual se você fizesse usar esse comando na sua máquina. Se você estiver usando uma máquina Windows, dentro desse processo, eu estou aqui uma máquina virtual no Windows, você vai digitar este comando aqui, ipconfig. E este comando vai te fornecer essa informação. Como eu creio que a maioria de vocês tem máquina Windows em casa, então vou pegar aqui o exemplo específico. Ele mostra aqui o endereço IPv4, ele está me mostrando o meu endereço IP aqui, 10.0.2.15. E é isso que eu quero mostrar para você em outra tela. Vamos lá. Esse endereço aqui, ele está aqui, aqui, tá aqui. Esse endereço IP aqui, ele não pode, ele tem algumas regras. Como é que eu identifico o endereço IP de uma máquina? Esses números separados por ponto, cada número desse aqui é chamado de octeto. Por que octeto? Porque se você pegar ele e transformar para binário, ele não pode ultrapassar 8 bits. E se você pegar, por exemplo, qual o número decimal que tem 8 bits? Então, por exemplo, se você pegar a sequência de bits, essa conversão binária é para você aprender lá em Introdução à Computação, se você não aprendeu ainda, mas eu vou dar uma aulinha aqui. Então, pessoal, por exemplo, a representação binária, ele só tem dois valores, ou 1 ou 0. Ou 1 ou 0. Então, na prática, se eu quero falar, por exemplo, vou te dar um exemplo do que se eu quero, vou colocar o número decimal aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, seguindo a ordem, desculpa, vou começar com o 0. Como seria a representação do 0 na forma de byte? Aqui um byte é com de 8 bits. Ele vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. 8 bits 0. Está aqui colocando tudo 0 porque o meu aqui está, deixa eu só formatar aqui. Cadê? Formato 0, vou colocar na forma de texto. Número, vou colocar tudo na forma de texto para ele mostrar os zeros. Tá. Então, isso aqui vai representar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre representado na forma de 8. Se não completou o 8, eu coloco o 8 à esquerda. Vamos lá. Aqui, 8 bits 0. E no caso do 1, decimal, se eu for transformar para binário, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que colocar na forma de textual, senão ele não fixa. Tá? Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá. E o que seria o 2? Bom, pela lógica, como eu só posso usar 1 e o 0, então o 2 seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. E o que seria o 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. 6, 7. Perdão. O 2 aqui seria 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 1, 0, né? E o que seria o 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, já ultrapassei aqui, né? Qual a sequência lógica que temos depois disso aqui? O 4 seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? 1, 0, 0. Qual seria o 5? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não seria isso? Olha só que tem uma sequência lógica aqui. Se você quiser, você pode até ver com a forma de número. Então, aqui, 1 seria dessa forma, 1, 0, 1. O 2 seria 1, 0. O 3 seria, na prática, 1. O 4 seria o quê? 1, 0, 0. O 5 seria 1, 0, 1. E, naturalmente, você pode fazer o teste, né? O 6 seria o quê? Na sequência lógica, qual seria o 6, pessoal? Seria 1, 2, 3, 4. Deixa eu colocar aqui na forma de texto, senão ele não mostra meu negócio. 1, 2, 3, 4, 5, né, 6, 7, 8. Olha lá, existe uma sequência lógica aqui, ó. Né? Então, para você ver como cada octeto tem que ser representado na forma de 8 bits, então, no caso aqui, por exemplo, o 10, como é que eu faria para representar esse 10 na forma binária? Então, se eu chegar ao 7 aqui, vamos lá, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, seguindo a lógica aqui, o 7 seria o quê? 1, 2, 3, toda vez que você tem que colocar essa representação decimal na forma de texto para ele pegar. Então, o 7 seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8 seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá. O 9 seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o 10 seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, tá vendo? Então, eu consigo assim, você veja que a colocação dos bits aqui, como você consigo colocar sua bit 01, eu tenho uma sequência lógica. É claro que humanamente isso aqui é difícil de você fazer, né? Então, existe uma regra para você fazer. Se eu quiser converter, por exemplo, o 10 para binário, né, o 10 decimal para binário, eu vou fazer isso aqui. A regra é o seguinte, você pega esse 10 e divide por 2. Por que 2? Porque 2 é base binária. Na base binária só tem 2 elementos. Então, o quociente dessa divisão vai dar 5 e o resto vai dar quanto? 0. Então, como esse quociente ficou maior ou igual a 2, eu continuo dividindo o quociente por 2. Dividir por 2 o quê? O resto vai dar o quê? O quociente vai dar 2 e o resto vai dar 1. Né? Como isso aqui continuou maior maior ou igual a 2, eu continuo dividindo ele por 2. Eu divido o quociente por 2, vai dar o quê? Vai dar 1 e o resto vai dar o quê? 0. Certo? Agora, eu posso falar para você que 10, como isso aqui, o quociente ficou menor que 2, eu posso falar que 10, né, em binário vai ser o quê? Aí você pega do último quociente para o resto da anterior. Ficou o quê? 1, 0, 1, 0. Né? E que é justamente isso aqui. Ó. Só que eu completei com os zeros à esquerda. Por quê? Porque eu tenho que representar na forma de 8 bits. Então, o que eu estou falando para você? Que nenhum valor aqui, ó, nenhum desses octetos pode ultrapassar 8 bits. Não importa se é bit 0 ou bit 1. Ele não pode ultrapassar. Se ele ultrapassar, significa que esse valor em endereço IP não é válido. Então, é a forma. E 8 bits em sequência, se eu colocar tudo em 8 bits, o valor máximo que eu consigo decimal é 255. Então, por causa disso, nenhum desses números dos octetos pode ultrapassar 255. Então, nessa representação aqui, eu estou falando para você, isso aqui é um endereço IP válido? É, porque nenhum passa de 255. Isso aqui é um endereço IP válido? É, porque nenhum passa de 255. Aqui é um endereço IP válido? Não, porque o 300 passa de 255. Bom, nessa sequência lógica, pessoal, então, um endereço IP ele é formado por quantos bits? Se cada octeto desse aqui tem que ser representado por 8 bits, então eu tenho 4 octetos, então 4 vezes 8 vai dar 32 bits. Então, o endereço IP é formado por 32 bits. Né? E o que acontece, qual seria a representação decimal desses 32 bits? Né? Eu acho que até coloquei aqui na sua apresentação. Né? Então, dentro desse modelo, se você levar 2 elevado a 32 bits, né, porque a quantidade de para a versão 4, você vai ter aproximadamente 4 bilhões de endereços IPs.
Ou seja, se eu tenho 4 bilhões de endereços IP, então, no padrão que ele chama de IPv4, esse seria o limite de máquinas que podem estar conectadas à internet ao mesmo tempo ou dentro de uma rede local ao mesmo tempo. 4 bilhões, se você seguir esse modelo de versão 4, que até hoje é a mais usada, mas ela já está quase saindo, mas é a mais usada hoje. Então, um endereço IP ele pode suportar 4 bilhões de endereços IP, né? Porque os octetos aqui, um número IP é formado por 32 bits. Então, se você pegar elevado a 2 elevado a 32, você vai achar aproximadamente 4 bilhões de possíveis combinações desses endereços IP. Né? Então, aí está aí o seu limite de máquinas que eu posso ter ao mesmo tempo na internet. Né? É claro que esse 4 bilhões para o planeta todinho é muito pouco. Então, eles criaram mecanismos para contornar isso. E um dos mecanismos significa a implementação de um recurso chamado NAT, que nós vamos ver nas aulas posteriores. Bom, pessoal, por essa videoaula, para não ficar muito comprida, é hoje. Até mais.